Embora eu vá falar, né, no Smooth Draw, eu, nessa aula, né, eu vou fazer com que vocês tenham uma visão holística, uma visão de cima, né, da termociência. Tá? Eu vou aqui minimizar minha imagem, né? Aqui está enquadrada, tá vendo? Aqui eu vou minimizar e vou falar sobre o Smooth Draw. Aqui. Bom, eu preparei isso aqui, né? Hoje é dia 5 de abril, né, de 2021, termociência macroscópica ou integral. Vou falar amanhã mesmo sobre isso. Tá? Meu canal é Carlos Thompson. Por que eu coloquei aqui o playlist? Tá? Porque eu dei um curso, né, presencial de mecânica dos fluidos, chamei Mecânica dos Fluidos 1, para o ERG. Tá? Tem 28 vídeos lá sobre essa parte básica de mecânica dos fluidos. Eu aconselho a vocês, né, a estudarem, se aprofundarem, porque não é só mecânica dos fluidos lá. Tá? Tem termociência também, que nós vamos usar nos exercícios, né, nas questões do nosso curso. Eu quero enfatizar, né, que o objetivo aqui, né, é resolver exercícios, né, para vocês. Exercícios principalmente de concurso, ou exercícios mesmo que vocês têm ou vão ter, né, nos cursos de graduação, né, de mecânica dos fluidos, termodinâmica e transferência de calor. Bom, e também, importante, né, eu coloquei aulas e unidades. É muito importante aulas e unidades. Por quê? Porque muitas vezes, né, numa questão, você tem opções, né, para você dar a resposta certa. Né? Se você erra em unidade, você erra na resposta. Tá? Bom, aqui eu tenho a fórmula, inclusive aqui, né, eu vou colocar aqui, ó, essa parte aqui de mecânica dos fluidos, né, a aula 27, aula número 27. Não estudem só ela, estudem todo. Tá? Aqui eu mostro, né, como se chega a essa relação entre sistema e volume de controle. Tá? É muito importante. Essa aqui é a parte, né, transiente, né? Isto é, eu tenho variação com o tempo de uma quantidade macroscópica. Por que macroscópica? Porque as leis físicas vão ser aplicadas na forma integral. Tá? Na forma integral. E lá eu defino meu eta, né, como o N, né, que é a minha propriedade, no caso, extensiva, né, que depende da massa. Extensiva, né, depende da massa. Né? Extensiva depende da massa. Então, o meu N, né, aqui o eta, né, é a propriedade intensiva, tá, que não depende da massa. Tá? Então é importante, né, o eta, né, que eu vou colocar até aqui, ó, independe da massa. Professor, mas dN sobre dm, por quê? Porque o N sempre, né, é m elevado a 1, né? Sempre. Você não tem m ao quadrado, você não tem lei física envolvendo m ao quadrado. Né? Então, a derivada, né, de uma constante, né, vezes uma variável, tá, no caso, vai ser exatamente, eu derivo em relação a m, aparece só a variável. Tá? Por isso que eta, né, é a propriedade intensiva e não depende da massa m. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a energia cinética é o meio de mv2. Né? Energia potencial é mgz, tudo é m. Né? Quantidade de movimento é mv, né? Massa vezes vetor velocidade. Tá? Então, quando eu derivo em relação a m, aparece só a propriedade intensiva eta. Né? E aqui, né, o ρ, né, na língua portuguesa, né, é chamado de densidade. Tá?
Na língua inglesa, né, specific mass, massa específica, né, que na língua inglesa, tá, você tem a parte, né, eu prefiro sempre massa específica, tá, tanto em português como na língua inglesa. Tá? Então, a massa específica, né, é sempre massa, né, variação de massa é massa, né, e variação de volume é volume. Então, massa específica é sempre massa sobre volume. Eu, né, na área de mecânica dos fluidos, na área de termociência, o volume ele é cortado aqui, tá? Para não se confundir com o vetor velocidade V. Então está tudo explicadinho na aula 27, né? Eu não vou colocar aqui, né? Que evidentemente é só abrir a aula 27, baseado exatamente, repara, são 28 vídeos, né? Eu estou falando do penúltimo, tá? Evidentemente que é interessante vocês estudarem, né, os 27 vídeos. Como essa aqui a aula sobre unidade, né, já que falei, as aulas são importantíssimas, né? Você é repetitivo, né? Porque muitas questões, né, até de concurso, né, você tem que optar, né? A, B, C, D ou E, por exemplo. Né? E se você não sabe unidade, você, entendeu? Vai errar na conta, né? Ao calcular. Tá? Então é muito importante unidade. Tá? Tem lá 11 vídeos. Tá? Então, vocês estão preparados, tá, para aplicar, né, essa relação macroscópica. Por que macroscópica? Né? Porque é o seguinte, ó, quando eu tenho aqui, né, um volume, né, um volume de fluido, por exemplo, né, aqui pode ser ar, pode ser água, pode ser óleo, pode ser sólido também. Tá? Aqui quando você trabalha com elemento de volume, né, eu estou com um elemento em coordenadas cartesianas, né? Aqui você tem seu sistema de coordenadas, né? Por exemplo, x, y e z. Né? E aqui você tem o seu vetor posição, por exemplo. Né? Aqui, ó, o vetor posição desse elemento. Só estou explicando a diferença. Então aqui você tem o vetor posição R. Né? Aqui. Bom, esse elemento aqui, né, evidentemente, tem um volume dV, né? Certo? Tem uma massa dm. Né? Então, nesse ponto aqui, né, você tem uma massa específica, né, no caso, que é dm sobre dv. Né? Certo? É massa sobre volume. No sistema internacional, né, vai ser quilos por metro cúbico. Tá? Então, só para aqui, quilogramas por metro cúbico. Né? Aqui, quando eu analiso, né, a análise desse elemento, então eu vou colocar aqui, né, ó, melhor assim, as leis aplicadas ao elemento. O elemento pode ser, né, de fluido ou de sólido, né, as leis aplicadas ao elemento, né, acarretam equações diferenciais parciais. Tá? Parciais. Né? Então, quando você trabalha na forma macroscópica, repara, ó, aqui, ó, você tem integral, tá vendo aqui, ó, integral, tá aqui, ó, integral. Quando você trabalha na forma diferencial, né, no caso, na forma microscópica, né, então isso aqui é forma diferencial ou microscópica. Qual a diferença? Por exemplo, na forma macroscópica, por exemplo, né, se eu tenho uma bomba, né, bomba hidráulica, né, okay, jogando fluido para cá, tá, eu não estou preocupado, né, com o ponto, né, o que acontece num ponto. Eu não estou preocupado. Né? E sim, eu estou preocupado, por exemplo,
numa determinada seção aqui, ó, por exemplo. Né? Então eu digo que, por exemplo, suponha que eu tenho uma seção, né? Uma seção aqui, ó, né? Aqui, ó. Eu estou preocupado, por exemplo, com a minha velocidade média, né? Com a minha área total, né? Com a minha temperatura média, né? Aqui, ó, né? Com a minha massa específica média. Isso aqui é uma visão, né? Macroscópica, visão integral. Agora, se eu tenho uma tubulação, por exemplo, né? Se eu estiver preocupado com o meu perfil de velocidade, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho um perfil de velocidade. Né? Isso aqui, ó, nesse ponto aqui, né? Eu tenho que analisar, né? Na forma diferencial. Né? Análise, aqui, ó, na forma diferencial. Tá? Isso aqui é, se eu analisar num ponto, é forma diferencial. Se eu por exemplo, estudar globalmente, né, macroscopicamente, tá, eu trabalho na forma integral. Tá? Geralmente, nos problemas de engenharia, os problemas de concurso, né, não são solicitadas as formas diferenciais. São solicitadas as formas macroscópicas ou integrais. Tá? Mesmo na engenharia. Tá? Agora, importante, a forma diferencial, tá? A teoria, pode indicar hipóteses simplificadoras para você utilizar na forma macroscópica. Tá? O melhor exemplo que eu vou dar para vocês bem à frente, né, é o chamado tubo de Pitot. Vocês vão ver, né, que a fórmula do tubo de Pitot, tá, e o interessante é que nas deduções do tubo de Pitot, eu nunca ouvi falar o que eu vou dizer quando der tubo de Pitot. Tá? Porque eles usam o tubo de Pitot, né, não falam na principal, nas hipóteses simplificadoras. Não se fala. Vocês vão ver, eu vou mostrar, né, onde isso aqui, né, pode medir uma velocidade completamente diferente da real. Tá? Daí a teoria ser muito importante para a aplicação. Por que a teoria é importante para a aplicação? Na aplicação você utiliza, né, hipóteses, isso é muito importante, hipóteses, vou abaixar um pouquinho aqui, simplificadoras. Que é exatamente aquela, na primeira aula, que eu chamei a atenção para o caso da hemodinâmica, né, na medicina. Né? Utilizam-se fórmulas, tá, simplificadoras das leis básicas, né, e falam sem destacar as hipóteses. Quando falhar uma dessas hipóteses, todo aquele palavreado e tal não vale, tá, porque só é válida aquela fórmula dentro, né, das hipóteses simplificadoras. Tá bem claro isso aí? Bom, eu vou deixar aqui para o vídeo não ficar longo e vou passar para outra aula. Tá? Vou parar aqui.